Olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos ao Tech Mind. Estamos na segunda temporada desse videocast do Chatacá Brasil. Eu sou a Joyce Macedo, ou Joy Macedo, né? Que tem muita gente que não conhece como Joyce. Sou jornalista e criadora de conteúdo de tecnologia há alguns anos, aí, mais de uma década, vamos dizer assim. E estou aqui nessa parceria para trazer para vocês uma série de entrevistas, na verdade, um bate-papo bem tranquilo com pessoas da indústria da tecnologia. Então, a gente tem muita curiosidade, tem alguns bastidores e, claro, aprofundando bastante na parte técnica, que eles sabem bastante. E hoje vamos falar sobre um tema muito legal e estou com uma pessoa incrível para falar sobre isso, tá? Apresento para vocês a Marina Correia, ela é gerente de produto de monitores na Samsung Brasil, então vocês já sabem do que a gente vai falar, né, Marina? A gente vai falar de coisa boa. Coisa boa, vamos falar jogos, que eu sei que a galera gosta bastante, né? Gosto. Mas muito obrigado primeiro por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Obrigado você por me receber. É um prazer estar aqui para a gente conversar. Ai, adoro. Assim, vão ter que segurar a gente aqui, a voz da consciência, porque se deixar a gente vai embora, né? Exatamente. Vamos embora. Mas vamos lá, vamos contextualizar primeiro. Eu sei que você está há muitos anos na Samsung, mas se você puder contar um pouquinho dessa história, falar para a gente há quanto tempo você está acompanhando de perto aí essas evoluções todas. Eu sou de Recife, né? Eu acho que vão perceber pelo meu sotaque. Eu tô há 12 anos na Samsung, tá? Então eu saí de Recife, vim para cá porque eu entrei no programa de trainee da Samsung e desde então eu trabalho com telas, né? Então passei um pouco em display profissional, acabei caindo no mercado de monitores. E aí eu acompanho, diria ali, desde 2017, 2017, 18 ali, a evolução do mercado de monitores aqui no Brasil. Evoluiu um pouquinho, né? Podemos dizer. Ah, mudou bastante, mudou bastante. A gente quando olha para mercado de quando eu comecei a trabalhar com monitor, muita coisa mudou, né. Então, inclusive a forma como as marcas começam a ver um pouco do mercado brasileiro, porque se tinha o entendimento que era mercado só de produto de entrada e a gente vê que não, né, que a gente consegue aí é um mercado que está sempre atrás de novas tecnologias, e a gente consegue trabalhar e é também um pouco de nicho. Antes da gente se aprofundar um pouquinho nessa parte que eu acho muito interessante a gente trazer, de como o brasileiro é muito engajado em tecnologia, como apesar de todas as dificuldades que a gente tem aqui de acesso, as pessoas engajam muito. Mas antes disso, você pode dar um panorama para a gente de qual é o cenário? Porque eu sei que a Samsung é conhecida por ter um portfólio imenso de produtos. Sim. O que a gente tem hoje em dia de produtos dessa área de monitores da Samsung? Quais são as frentes? A gente primeira coisa que a gente entende em monitor é que a gente tem que entender para que a pessoa está usando, né. Então a gente divide em 4 grandes famílias, né. Então a gente tem as linhas dos monitores que a gente chama de mainstream, que são os monitores tradicionais, para quem precisa de uma segunda tela, seja para trabalhar ou para aumentar a produtividade, monitores simples, tá. A gente tem a linha de monitores smarts, que são monitores que têm o mesmo sistema operacional das TVs e que existem muito por conta a gente está falando muito de casa conectada, né, de IoT, então para a gente conseguir colocar esse produto nesse ecossistema. A gente tem depois a linha de monitores que a gente chama de Viewfinity, que são monitores de alta resolução, né, para quem trabalha com edição de imagem, de vídeos e precisa de mais resolução nos monitores. E aí a nossa maior linha, né, é a linha de monitores Odyssey, que são os monitores gamers, né, então para quem joga, né. Então dentro de monitores Odyssey existem diferentes tipos de monitores, porque a gente tem que entender o que a pessoa joga, onde a pessoa joga, para poder oferecer o produto correto para o setup. E dentro da Odyssey você tem as subdivisões também ali? Isso, a gente tem desde monitores de entrada, né, então monitores mais simples, que a gente fala que é o pãozinho quente 144, 1 milissegundo, ajuste de altura, até monitores super premiums, como um monitor 3D com tela 4K ou um monitor tela OLED, 500 Hz de taxa de atualização. Então varia muito, porque a primeira coisa que eu falo quando as pessoas muita gente me vê e fala assim: "Marina, me indica um monitor". Eu falo: "Calma, primeiro o que você joga e onde você joga". Não adianta eu querer te dar um monitor de 500 Hz OLED 0.03, se você não tem uma placa de vídeo que vai suportar o máximo, né, então e numa resolução QHD. Então, primeiro a gente precisa entender qual o seu setup para a gente oferecer o produto correto. Ah, então eu ia te pedir uma dica para as pessoas escolherem em casa quando elas forem buscar o monitor. Eu acho que essa é uma ótima dica, né? Procurar primeiro entender o que você tem para fazer Isso. esse complemento. E eu acho muito legal. A gente estava até batendo um papo de bastidor aqui falando sobre. A gente vai falar sobre a Odyssey Cup, mas a gente estava falando sobre a época de Lan House, em que a gente ia muito em Lan House para jogar. Isso. E antes, né? Quando a gente tinha os nossos. Imagina, o notebook gamer nem uma coisa impensável. Você ter uma coisa que. Um portátil que comportasse um game super pesado, hoje em dia é super tranquilo de você ter isso. E a gente levava debaixo do braço o gabinete, quem. Os mais novos não vão entender nada do que eu tô falando. Mas levava o gabinete e o monitor debaixo do braço. E a gente Isso. tava falando que os monitores, imagina, não era como é hoje, super fino, né? Os monitores eram CRT, né, da mesma forma que eram as televisões, que a gente fala de tubo.
E o monitor evoluiu muito, né, então, antes era impensável, né, imagina você jogar em 500 Hz, 0,03 milissegundos. Então, a tecnologia está evoluindo de uma forma que cada vez você vai ter performance melhor e qualidade de imagem melhor, né. Então, se você não quiser ir tanto tempo atrás, você vai um pouquinho antes, assim, sei lá, 4, 5 anos atrás, você tinha que fazer uma escolha, ou você queria performance ou você queria qualidade de imagem. Hoje a gente já consegue entregar os 2. Então é para você ver o quão rápido o mercado está evoluindo. Você falou um ponto que toca meu coração, que é o LED, né, gente? Vamos falar que uma qualidade ali, o LED é bom demais. Mas explica um pouquinho para o pessoal sobre essas tecnologias, que a gente sabe que tem muitos nomes, a gente está falando sobre muitas tecnologias aqui, fala sobre resolução, tipo da tela. Quando a gente fala de OLED, que eu acho que é o que mais está mais em voga, tem brilhado muito o olho das pessoas, né? Quando a gente fala disso. Como a gente explicaria assim, qual a diferença do OLED para quem vai jogar, de um jeito mais simplista? O OLED, ele tem uma quando você eu até brinco, eu falo assim: "Para você entender o que é uma qualidade de um monitor OLED, você tem que ver". Eu falo, é incrível. Mas o OLED, para você entender, imagina preto. O preto é muito real, porque quando a gente às vezes vê algumas cenas escuras, você vê só o preto. Preto, eu falo assim, um contraste que tudo é preto. E a gente tem que entender que mesmo em cenas escuras existem detalhes, né. Então eu falo que o OLED, ele consegue entregar um nível de profundidade de cor muito mais realista. Então chega muito mais próximo de você estar vendo uma cena real, né. E aí um diferencial do OLED da Samsung é que a gente está falando de QD-OLED, né, porque qual seria o oposto do OLED? Seria o QLED, né, que é o Quantum Dot. Enquanto o OLED é orgânico, o Quantum Dot é inorgânico e cada um tem o seu pró e contra, né. O pró do OLED é o preto perfeito, o pró do QLED são as outras cores, né, que são muito mais vívidas, então gamas de cores maiores. Então imagina que a gente junta os 2 numa única tecnologia, né, então é o que eu brinco que você quando o pessoal fala assim: "Ah, eu não entendi gama de cores maiores", eu falo: "Meu, imagina quando você era criança e você tinha 12 lápis de cor para pintar uma imagem, e o seu amigo chegava lá com aqueles estojos com muitas cores, sei lá, mais de 120 lápis. Então você tem muito, você consegue pintar de maneira mais realista. Então o OLED para mim é o que se aproxima mais da realidade hoje, quando a gente fala em qualidade de imagem. Traduzindo para a galera atual, né, gente de colorir, são os Bob Goods. Os Quando Bob você chega Goods, com a sua canetinha humilde, aí chega aquela pessoa com com 264 canetas Bob Goods, é isso. ó, não, sem querer gerar rivalidade interna entre vocês da própria Samsung, mas a gente sabe que muita gente tem uma variedade imensa de monitores e muitas pessoas falam, ué, por que você não pega então uma TV menor? Tem alguma diferença específica que você possa trazer em relação a isso? Tem alguns pontos que se diferenciam, né. O primeiro, se você perceber, é o formato da tela, né, porque qual que é a menor TV que a gente tem hoje? 32 polegadas. Acho que sim. Se 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 tivermos ainda, né? Acho que sim. Acho que tem, mas quando acaba tendo é Full HD, porque É, é mais para o mercado de entrada, tal. não, acho que vai Quando para vo 42, né? é 40, 43, aí a É, gente vai indo. 43, nem 40 tem mais tem esses 40 42. vai depende do corte, e hoje tá entre 43. Quando a gente pega um monitor 32 polegadas, a gente tem diversas diferenças, né, então apesar dos 2 serem 32 polegadas, você vai perceber, primeiro, quando a gente fala em monitor 32, a gente acaba colocando resoluções maiores, porque você vai colocar numa mesa, vai estar próximo de você, então você tem que ter uma resolução melhor, para você conseguir ver com clareza aquele conteúdo na sua frente. TV, geralmente, as TVs menores, a gente tem os pés, laterais, né, o monitor a gente faz um pé cêntrico maior, pra questão de ergonomia, né, então ele tem que estar na altura da visão do consumidor, né. E aí a gente vai para outros detalhes, por exemplo, conectividade, que são diferentes, monitores, quando a gente está falando de gamer, por que que você não joga numa TV de 32? A gente tem monitores que vão ter tempos de resposta mais baixos, taxa de atualizações maiores, né, eles vão contar aí com um software de sincronização gráfica, seja FreeSync, seja G-Sync, então você acaba tendo outros features que permitem. E conectividade é muito importante, né, porque eh, hoje em dia os notebooks estão ficando cada vez mais finos, com menos entradas, então hoje em dia é até difícil você, naqueles mais fininhos, mais novos, achar um USB para você botar o dongle lá do seu mouse. Então se você está usando um produto, por exemplo, da linha Viewfinity, que é própria para Office, né, e para uma coisa mais profissional, imagina que você lá tem o USB Hub, você liga tudo no monitor e conecta. Então o monitor ele é feito para isso, ele é feito para o escritório, né. A televisão você pode fazer uma adaptação, mas não é o ideal, tá? E eu gosto muito também da linha Smart, né, porque você tem ali um sistema operacional e eu gosto também dessa, eh,
fluidez que você tem entre os dispositivos da Samsung, seja de celular até TV, você consegue transitar muito bem e você tem uma familiaridade com sistemas operacionais, né? Eu acho isso muito legal também. Isso realmente, quando a gente pega a família Smart, principalmente o M8, que é o nosso flagship ali, você imagina, você já tá, se você já vem do ecossistema, né, então sua casa está tudo conectada, você já está acostumado, então você traz isso também para dentro do seu home office, né, do seu escritório. E a gente falou, você falou um pouquinho sobre formatos, opções. Existe ainda pessoas que têm uma certa resistência ou uma certa conversa sobre os curvos, os monitores curvos. Para Tá? quem você acha que é o público-alvo desse tipo de produto? O curvo, tela curva, eu sempre gosto de falar muito de que quando a gente olha a tela curva, a primeira coisa que chama atenção é o design, porque realmente é uma tela bonita, né? Fica curvo, fica bonito e tal. E ele dá a sensação de imersão, né? Quanto maior for a tela, mais curva ela for, você vai ter uma sensação de imersão. Mas o principal ponto de se criar uma tela curva é conforto visual, né? Porque o campo de visão humana ele é curvo, né? Ele é curvo ali em volta de meio de raio. Então eu deixo a tela curva para e eu fico, imagina que eu como usuário usando o monitor, eu fico longas horas ali expostas. Então quando eu tenho uma diferença de angulação, meu cérebro corrige aquilo o tempo inteiro. Então, quando eu tenho meu campo de visão é curva, a tela é curva, eu tenho mais conforto visual, porque não preciso fazer uma compensação de diferença de angulação, tá? Se você reparar no line-up, para telas menores é opcional, tipo, o consumidor decide, tem gente que fica mais confortável. Hoje eu trabalho com a tela curva de 27. E eu testo vários produtos. Às vezes eu ponho um flat, eu me sinto mais confortável no final do dia eu estou menos cansada com a curva. Mas isso é uma questão, 27 polegadas ainda é uma questão que é opcional do consumidor. Quando eu começo a falar de telas maiores, e aí a gente vai para aquelas super ultra-wide, por exemplo, 49 polegadas, 57 polegadas que a gente tem, você vai perceber que eu, como marca, isso já não se torna opcional. Ela é curva. E ela vai se transformando em ultra wide, né, eu vou deixando ela mais fina. Por quê? Porque eu preciso dar a melhor experiência para o consumidor. Então eu já curvo ela e eu achato, porque eu sei que para a pessoa poder usar num setup de escritório em cima de uma mesa, de maneira confortável, onde ela consiga ver todo o conteúdo sem precisar ficar movimentando o pescoço, ela precisa ser ultra wide, ela precisa ser curva, né. Então, hoje você numa tela pequena é opcional, a gente tem curva e flat, fica ao gosto do consumidor, mas nas telas maiores, o ideal, né, e a gente produz ela curva, porque a gente quer que você tenha um maior conforto, né, então por isso que a tela é curva. E qual a maior tela que vocês têm atualmente em monitores aqui no Ho Brasil? Hoje é o Neo G9 de 57 polegadas, né, ele é curvo, ele inclusive ele é uma resolução que ele é Dual UHD, né, porque ele é 4K, mas ele é tão extenso que ele tem o dobro de pixels, horizontalmente, né, então ele é Dual UHD, que é uma resolução única, né, é bem raro, assim, de ver no mercado, e 57 polegadas, é como se fosse 2 monitores 32 polegadas, UHD lado a lado. Acho que dá para enxergar um pouco ter um campo de visão bom ali no jogo, né? Dá, dá. Não dá para colocar a culpa nisso. Não, não dá. Ideal para quem quer a gente tá falando muito tá muito em alta essa questão de simulação, né, então, para simuladores ele é muito bom, para quem trabalha com muitos conteúdos, né, porque a questão da tela ultra wide, de tela grande, né, em gamer, claro, a gente tá falando de imersão, de você se sentir dentro do jogo, mas quando eu pego e levo para outros segmentos, a gente tá falando de quanto mais tela, mais produtividade, tá, porque você vai ter mais conteúdo acessível ao usuário de uma única vez. Então, por exemplo, a gente lançou o nosso primeiro 49, já faz alguns aninhos, ele era 49 gamer. E aí a gente sempre vem trazendo agora, a gente tem vários, né, agora no line-up a gente tem 2 49. E aí quando você dá uma olhada, eu começo eu gosto de ver para onde está indo, né, o perfil do consumidor, tem muito gamer, mas tem muita galera do mercado, financeiro. Então Legal. banco tá usando muito, trader tá usando muito. Então eu sempre costumo dizer, que a galera da Faria Lima tá geral atrás do Grandes 49, clientes. grandes clientes. É, porque faz todo sentido, né? Porque a gente sempre vê que eles usam muitas telas. Então, você ter tudo ali mais coeso em um lugar só, acho que é muito mais fácil.
E aí você falando sobre essa questão de produtividade, me remete e gamers, claro, também, que acabam passando muitas horas na frente da tela, mas essa galera que usa para trabalho, por exemplo, eu sei que tem tecnologias também que pensam nessa parte de conforto, né, conforto ocular. Tem alguma coisa que você queria destacar pra gente? Tem, e ela é bem básica, tá? Na Samsung, todo o line-up vai ter o que a gente chama, são 2 tecnologias, é o Flicker Free, que é o Flicker é aquela trepidação de tela que quando você antigamente pegava as TVs de tubo e filmava, você via que ficava passando. Então eu consigo eliminar essa trepidação, né. E tem o Eye Saver Mode, que é basicamente a redução da emissão da luz azul, que já é muito comum em celulares, né. Hoje você vai lá, os nossos monitores todos também vêm com essa função. Porque realmente você fica ali, se você trabalha no mínimo 8 horas na frente do computador, e se você é gamer, você ainda chega em casa, vai para frente de outro monitor, então a gente se preocupa muito com o conforto visual do usuário. Ah, é sempre muito bem-vindo, né, agradecemos, nós ficamos muito tempo na frente da tela. Mas eu me lembrei de um outro produto que eu também tive a oportunidade de testar, lembro se foi na BGS talvez, que eu consegui testar aqui no Brasil, que é o 3D. Isso, E é uma coisa que é muito complexa, enquanto criador de conteúdo, jornalista, é difícil, porque a gente não consegue captar, né, na na câmera câmera. exatamente o que a gente está vendo, então é muito sobre a nossa percepção do produto. E é muito legal. Agora, se você puder explicar um pouquinho para a galera como funciona. Tá, eu sempre eu quando eu vou explicar, eu sempre falo: "É uma tecnologia muito simples", né. Super Não, simples. super simples. No começo eu também tinha dificuldade de entender, tá, eu precisei ver o produto ao vivo para poder ajudar a explicação, mas é basicamente, o que é que faz o 3D, né, que a gente usa aquele óculinhos de 2 cores diferentes. É você receber 2 imagens diferentes para o seu cérebro juntar e dar essa ideia de profundidade, que é o que acontece no dia a dia, você ao vivo, na sua vida, você vê uma imagem por cada olho, né. Então, o que acontece é que o monitor ele vai ter 2 câmeras bem pequenininhas, você vai ter que olhar lá direitinho, no bezel, né, na moldura superior, e é uma câmera para cada olho, por isso que são 2, tá. Porque a câmera ela tem o papel de ficar mapeando o tempo inteiro o posicionamento do seu olho, e ele vai mandar essa informação pro monitor. O monitor, ele tem um recurso, né, que esse é o eye mapping, e ele pega e ele vai dividir a imagem em 2 distintas, tá. Aí você vai pensar: "Pô, Marina, mas como é que consegue uma tela enviar 2 imagens?". A gente colocou uma lente que a gente chama de lente lenticular, que são lentes cilíndricas, semicilíndricas, né, que ficam ali, mas é muito pequenininho, tá, pessoal, isso é tudo minúsculo. E aí a gente coloca ali na frente de cada pixel. Então, como ela é semicircular ali, né, cilíndrica na frente do pixel, na hora que ela joga, ela divide a imagem em 2. E para onde ela joga a imagem, ela sabe por conta da câmera. Então, cada olho recebe uma imagem distinta, o nosso cérebro junta e dessa questão de profundidade. Só para você entender a experiência que é, quando a gente fala de 3D e a gente lembra de experiência de cinema, a gente sempre só tem aquela ideia daquela imagem que está saindo da tela, né. Então, eu até falo, eu uso óculos, então eu não acho para mim não era muito interessante ir pra filmes 3D, até porque eu falava: "Pô, eu ficava aqui esperando 5 cenas que vai sair alguém da tela, né". Geralmente é um animal que vai pular, um É, tubarão. ou é um tubarão, alguma coisa. Então, tipo assim, não era muito interessante, mas para você entender a experiência no 3D, qual que é a diferença, né. Eu tenho um jogo que a gente testa bastante, que é o Kazan, então tem uma cena lá que é de pré-jogo, que ele sofre um acidente, que é quando ele vai que a carroça dele lá capota, e aí imagina que ele tá dentro de uma carroça. E na vida real, se eu tenho um obstáculo na minha visão, eu vou lá, eu saio para o lado e eu vejo o que está atrás. Então, se eu tenho uma cerca, eu consigo me desvencilhar da cerca e ver o que tem atrás, né, entre as 2 cerquinhas. E aí, no 3D é possível isso, porque o jogo ele é desenvolvido em 3D, então ele é desenvolvido em layers. Então o cara pensa: "Pô, estou fazendo aqui a paisagem aqui, e aí eu vou ter uma cerca na frente, mas eu tenho que colocar alguma coisa atrás", o que não acontece em 2D, né. Em 2D o cara quando desenvolve o que está atrás é nada, porque só vai aparecer o que está na frente. Então é como realmente você estivesse na vida real, né, porque você consegue, explorar todo o cenário do game, né, inclusive tendo obstáculos. Gente, é maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade em algum lugar que vocês forem testar, é muito legal e é realmente muito, difícil de explicar a imersão que é, e é muito legal, porque eu sou da época que precisava de óculos, claro. Então, assim, e os jogos serem desenvolvidos para isso também é muito legal, né.
A gente está falando da Samsung, que é uma marca extremamente conhecida pelas suas telas, né? A Samsung Display fornece aí para várias outras empresas que vocês Isso. devem conhecer também. Então a gente sabe que tem, agora no S26 vieram com a nova tela de privacidade, tem essa questão que você acabou de explicar de um jeito extremamente simples, que eu acho que agora todo mundo, quem não tinha entendido, entendeu agora, mas é uma tecnologia extremamente evoluída, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e em tempo real, porque você ainda tem essa, né? Não pode demorar, porque senão você perde o timing do jogo, né? É isso, isso a gente tá falando que é uma tela gamer Odyssey, né, Odyssey 3D, então tem performance 165 Hz, 1 milissegundo numa tela 4K. Então isso é incrível. E aí muita pergunta que o pessoal faz, fala assim: "Pô, Marina, mas aí eu vou comprar um 3D, vou ter que trabalhar em 3D, não vai ver planilha em 3D, tá, pessoal?" Porque o 3D é on-off, né, então você baixa seus jogos, quando você quiser jogar em 3D, você vai abrir o Odyssey 3D Hub, que aí sim ele liga essa função do monitor, mas se você não quiser, abre sua Steam e continua jogando normalmente em 2D como você sempre jogou. Não vai precisar ficar vendo o seu chefe na reunião Em ali. 3D não, não precisa. O home office ainda vai valer a pena, né, não vai Ainda parecer que vai. ele está na sua frente. Ainda vai. E dentre tantos produtos que vocês têm, tem algum queridinho seu, assim, pessoal, entre nós? Tem. Eu tenho 2 produtos queridos, né, eu tenho um que não é gamer, que é da família Viewfinity, que é o S6, que ele é um monitor 27, que é HD, mas por que que eu gosto dele? Porque ele tem tudo, se você está trabalhando em casa, ele tem tudo que a gente precisa. E uma coisa que me agonia muito é que hoje na nossa mesa a gente tem muito fio, né. Nossa, sim. Então é uma coisa que me incomoda. E ele tem alguns recursos que parecem simples, mas ajudam muito. Por exemplo, hoje o meu computador, ele carrega via USB-C. E aí, se eu estou usando esse monitor e eu tenho vários dongles, né, teclado, mouse e tal. Então ele tem o hub, né, ele permite eu ligar todos os dongles dos periféricos, permite eu ligar, inclusive, se eu usar rede cabeada, eu posso ligar o LAN, né, o RJ45 ali atrás, e aí eu ligo o monitor na força, no cabo na tomada. E aí apenas com o USB-C eu transmito dado, eu transmito a internet, eu transmito tudo e enquanto carrego o meu Maravilhoso. notebook. Então é muito prático. Então ele é um produto que eu gosto bastante, é um produto que para mim entrega muito e tem um preço acessível, né, no mercado. E aí, claro, eu tenho uma preferência pela família Odyssey, né, assim, eu sou bem entusiasta da família toda, desde a criação ali. E eu gosto bastante dos nossos OLEDs, e aí o queridinho do momento é o 500 Hz, né, o Odyssey OLED G6 de 500 Hz, porque a gente está conseguindo entregar cada vez mais taxa de atualização, sem deixar de lado, qualidade de imagem, porque é uma tela QHD, OLED, com 0,03 milissegundos, num produto que é bonito. Porque geralmente quando a gente vai vendo os monitores, eh, vários produtos, né, vão ficando mais parrudos, e eles vão ficando mais Trambolhos. trambolhão. Ele não, ele é bonito, ele é fino, ele é acabamento metálico, ele tem aquela questão do RGB traseiro, que traz toda uma Ah, é. elegância. Ele é um É. produto bonito, ele é um produto bom de usar, gostoso, confortável e muito bonito. Acabou de vender para você, hein. Mas realmente é um produto muito bonito e cada vez mais, virou um protagonista, né, como eu falei na época que a gente usava era só realmente para você fazer suas coisinhas ali, era só uma forma de você enxergar, agora não, tem que dar conta de todo o processamento que o seu computador, seu notebook faz hoje em dia e cada vez mais se torna uma peça central, porque o que a gente não vê por aí das pessoas postando seus setups, seja gamer ou seja home office mesmo, de escritório, as pessoas querem cada vez um lugar e eu, particularmente, eu gosto muito de ter um lugar bonito para trabalhar, porque a gente passa horas ali. Então eu acho que ter um lugar agradável é muito legal, né, e então cada vez mais o monitor está sendo um protagonista disso, né, porque ele é uma das maiores peças que está ali no final das contas. É, ele chama atenção. Quando você entra em qualquer lugar que tem um escritório, a primeira coisa que você vai ver no meio da mesa é o monitor. Então eu até brinco, eu falo que antes a gente fazia os monitores para serem você só via de frente, né, agora a gente faz monitores tão bonitos que eu fico pensando: "Como colocar ele de costa?", né, então vou botar minha mesa no meio da Tava as tipo baias. no meio, todo mundo tem que ver o fundo, a traseira do meu monitor, porque ele acaba sendo um produto bem completo. E a gente falou bastante sobre Odyssey, isso me remete a uma outra coisa muito legal. Alô, galera do CS agora, hein, gamers, atenção. Tá rolando a Odyssey Cup, né? A edição 2026. Isso. Explica pra galera o que que é a Odyssey Cup. Odyssey Cup é um campeonato proprietário da Samsung de Counter-Strike, né, que é Open Qualify, então qualquer um pode se inscrever e participar e concorrer a prêmios, né. Então a gente está falando hoje, quando a gente olha campeonatos que são brasileiros, é um campeonato com um dos maiores premiações, né, a gente está falando
primeiro lugar aí vai concorrer a R$ 110 mil, segundo lugar tem premiação em dinheiro, tal. Então, é bem legal porque qualquer um pode se inscrever. Basta entrar lá no site, fazer o cadastro, vai receber um código, se inscreve e aí a gente segue, depois do Open Qualify, a gente segue o formato de um campeonato padrão. Então, a gente vai ter fase suíça, vai ter playoff, e aí acaba com a final presencial, né? Onde a gente coroa aí o grande vencedor da Odyssey Cup. E quando é essa final, já para colocar no calendário? A final vai ser dia 30 de maio, já tá certinho. Então a gente só tá esperando ver aí quem serão os grandes finalistas. Gente, ansiosa, mandei para tantos amigos que eu falei, aí, gente, vocês gostam tanto? Vai, já aproveita, se joga. Não, e o interessante é que quando você fala assim em qualify, as pessoas às vezes ficam, poxa, mas eu não vou tentar, né? Fala, cara, tenta. Porque o bom dos qualifies é que você tentou o primeiro final de semana, não deu, tenta no próximo. Então, tem realmente chances, né? Na edição do ano passado, a gente teve um sucesso muito grande, um engajamento muito grande da comunidade. Foram muitos times participando e a gente teve vários times que foram surpresas, né? Então, a gente via ali uma jogada que você fica, meu, como que o cara conseguiu fazer isso? E isso tudo é transmitido, né? Então, vão ter canais de transmissão aí onde é possível acompanhar e ver aí o desenrolar desse campeonato. Eu acho muito legal essa questão do presencial, de como isso ficou forte na parte de esportes, né? É. É muito diferente. Então, uma coisa que a gente não abre mão é de ter uma final com os 2 times ali cara a cara, porque muda um pouco o muda o sentimento, né. Então eles se motivam, chega a ser engraçado, a gente faz uma transmissão, né, só os times ali e os casters, mas é um evento que marca bastante. E aí você tem reviravoltas, times que eram queridos, que eram tidos como preferidos, quando chegam numa final presencial, as coisas podem mudar. Exato, e brasileiro engaja demais, né? Gosta de torcer, é muito competitivo, eu acho isso muito legal. Eu fiquei chocada quando eu comecei a ver os campeonatos cada vez mais cheios. Eu falei assim, gente, as pessoas realmente, brasileiro gosta de esporte, seja ele qual for, né? Gosta, e aí quando a gente olha, principalmente quando a gente está falando na parte de e-sports, o Brasil é uma comunidade muito grande e para a comunidade do CS, né, é tradicional, né, Brasil é um celeiro de jogadores de Counter Strike, porém a gente não tem tantas ativações aqui, né, então as ativações, porque os nossos times acabam indo jogar campeonatos mundiais, campeonatos internacionais, ficam baseados fora, então a gente pensou como que a gente podia engajar com essa comunidade, por isso que veio a ideia da gente criar um campeonato próprio. Na verdade, vocês têm uma relação muito próxima, né, com o esportes. Vocês estão sempre ali próximos de times, de campeonatos, sempre dando um suporte ali, de certa forma. Isso começou desde 2018, né, falando do lado de monitores, né, quando a gente fez o primeiro patrocínio, que na época foi no League of Legends, que a gente patrocinou o Flamengo. Quando o Flamengo entrou no esportes e eles queriam trazer o BRTT, eles precisavam de um patrocinador. Em final de 2017 a gente fez a conversa, 2018 fez o anúncio. Então, desde 2018 ali, né, a gente está sempre em contato com a comunidade, a gente coloca os produtos, a gente vem participando de BGS, né, trazendo as novidades. Em monitor a gente se preocupa sempre que quando a gente vai num evento, a gente levar algo novo. Então, o 3D que você falou, a primeira vez que você viu não foi na BGS do ano passado, foi da retrasada. Nem foi no ano passado. Porque a gente trouxe um mock-up, né? Então teve que vir engenheira da Coreia para montar, porque era mock-up. Não, traz. Filas e filas. Isso, porque aqui é um mercado onde a gente mostra a tecnologia primeiro, onde a galera engaja e tá todo mundo querendo ver o que é que vai acontecer e a galera chega junto, né? O mercado, eles chegam junto. E você falou isso do Brasil, né, de vocês terem que provar. A gente sabe que sem outros departamentos, que a Samsung é uma prioridade, a Samsung Brasil é uma prioridade para a Samsung global, né, porque é um país que realmente engaja com tecnologia, como a gente falou. Mas como é visto especificamente na área de monitores, assim, também tem esse jeitinho brasileiro agrada também por lá? Eles têm um olhar mais carinhoso para cá? Isso foi sendo construído ao longo dos anos, tá? Porque quando a gente olha mercado de monitores, o mercado de monitor globalmente, o Brasil não é um dos maiores mercados, né? Com certeza o maior mercado é os Estados Unidos, e depois a gente vai falar ali de Alemanha e algum país europeu, né? Europa e Estados Unidos são o centro quando a gente fala de monitores, tá? Inclusive com alguns hábitos e costumes, e alguns hábitos e de uso de tecnologia é um pouco diferente. Então, a primeira pergunta que você me fez ali sobre por que não usar uma TV, nos Estados Unidos isso é muito comum, de usar a televisão como monitor, que não é o caso do mercado brasileiro. Então, tem algumas diferenças. E com o tempo, a gente foi construindo essa relação e tendo essa conversa com a Coreia, né, com o Suwon, e aí eles começaram a entender um pouco do mercado, e aí eles têm sim um carinho especial
Porque principalmente, imagina que você olha para o mercado brasileiro, se você olhar só a situação socioeconômica, você vai dizer: "Ah, produto de entrada". E aí a gente trabalhou isso, a gente evoluiu bastante, mostrando, dizendo: "Não, ó, aqui apesar de ser um mercado que existe sim esse perfil de ser price driven, né, de querer um produto de menor valor agregado, existem pessoas e existem nichos que podem ser testados". Então, gamer é um deles, quando a gente fala que aqui é um dos mercados que mais cresce globalmente, e as pessoas consomem fora do mercado da classe social no qual estão economicamente inseridos, né, porque as pessoas investem, entendem a importância de investir em tecnologia. E aí a Coreia começou a perceber isso, né, então o Odyssey Cup, ele começou no Brasil, né, virou Latam, e é um case de sucesso aí quando a gente fala dentro da companhia de forma de se relacionar com o consumidor. E falando especificamente ainda sobre Brasil, você trouxe alguns pontos muito interessantes falando sobre essa como o brasileiro enxerga tudo que você viu aí ao longo de todos esses 12 anos. Tem alguma especificidade, assim, que você vê do brasileiro? O que que o brasileiro mais gosta? Você pode falar que ele gosta mais, de uma OLED, ele prefere taxa de atualização? Tem algum, perfil do brasileiro médio, assim, para o consumo de monitores que você se lembre, que você tenha notado ao longo desses anos? Uma coisa que chama muita atenção é o brasileiro pesquisa muito, né. Então eu não sei, eu não posso dizer pelos outros países, mas eu percebo que é uma tendência do mercado brasileiro, né. Então ele sempre vai pesquisar o que é que está evoluindo, o que tem de melhor. Então, quando a gente fala de monitor, hoje se você puder disser, eu digo, taxa de atualização é a coisa que o brasileiro mais busca, tá. Eh, teve um tempo já que foi tempo de resposta, tal, hoje é taxa de atualização. E aí ele vai buscar melhor, né, então por isso que a gente sempre fica, assim, fazendo atualizações. Então a gente no começo era 144, 165, 240, a gente vai mudando, né. Então porque ele sempre está de olho no que ele pode agregar mais, né, se até o OLED G6 a gente tinha a versão 240, 360, 500, porque eles sempre estão de olho. Mas o brasileiro não, eu não diria que existe uma coisa, eu diria que ele sempre vai buscar dentro do que ele quer performance, qual que é o melhor, o que é que tem hoje de mais novo que eu consigo comprar dentro do meu poder aquisitivo, né. Então por isso que a gente vai evoluindo. Até os produtos de entrada, que antes a gente falava em 60 hertz, hoje a gente já está falando ali de 100, 120, né, então tá tá acelerando bem rápido. Eu sei que a inteligência artificial, a gente falou um pouquinho rapidamente sobre isso em alguns pontos, mas, você falando de taxa de atualização me lembra muito sobre isso, cada vez uma evolução muito rápida, né, o Isso. mercado muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. Como você colocaria a inteligência artificial dentro desse cenário de monitores? Sei que a tecnologia ajuda em muitas formas a parte do game em si, mas como você vê isso aliado à parte de monitores especificamente? Como pode ajudar a dar um próximo passo ou o que já está fazendo pelos monitores? Quando a gente fala de telas, a AI ela entra, da mesma forma, né. Então, por exemplo, quando a gente fala de resolução, né, então a gente está lançando monitores com maior resolução. Então a gente tem, por exemplo, agora monitores 37 polegadas 4K, que 37 polegadas é um tamanho de tela inovador. Só que a gente ainda vai falar: "Pô, Marina, mas não tem tanto conteúdo 4K", então o AI Upscaling, ele ajuda nisso, né. Então o AI ajuda você a usufruir o que o seu monitor, porque às vezes você foi lá, comprou um monitor 4K, mas nem tudo que você usa é 4K, mas não se preocupa, o monitor ele vai te ajudar a fazer o upscaling, deixar a imagem o mais próximo possível, né. Quando a gente fala do 3D, no 3D você tem a opção de jogar em 3D, mas às vezes você vai ver alguns vídeos, os vídeos não são 3D. Então, é possível fazer um 3D AI conversion, né. Então você vai lá, entra em vídeos que não são protegidos por DRM, YouTube, você entra Uhum, lá, e aí você consegue tanto um vídeo 2D, ele vai fazer uma adaptação para que 3D, legal. como um vídeo que é aquele lado a lado, né, que é feito para você usar o óculos, ele faz a junção. Claro, não vai ficar igual aos jogos que são desenvolvidos em layers, mas ele adapta o conteúdo para você poder usar esse feature do seu monitor. Ai, que legal, quero testar depois esses. E a gente tá falando: "Ai, não é tão bom quanto", só que, gente, já é uma coisa muito avançada, a gente fala como se fosse uma coisa muito simples, né. Eu lembro Sim. quando eu comecei a ver, upscaling, era uma coisa, assim, de outro mundo. Quando a gente vai fazer esses testes, quando a gente vai conhecer o lançamento de um produto, nossa, é muita coisa, tem a parte técnica toda de Sim. tela, a gente olha com um microscópio, ele, vendo todos os detalhes internos, e eu lembro que isso era, assim, absurdo, upscaling, quando chegou. Upscaling pra mim, ó, sendo bem sincero, upscaling eu quase não vejo a diferença a olho nu do que é upscaling, do que é o Hoje em dia. real. Então vale a pena, porque hoje se você pensar, a maioria
Acho que até quando a gente fala de conteúdo, 4K ainda é limitado, né? Então você tem que fazer uma assinatura específica, tal. Sim. Mas não quer dizer que você não vai deixar de usar a tecnologia do produto que você comprou. Então você hoje vê um conteúdo próximo a 4K graças à AI, né? Então ela Sim. permite você usar o máximo do produto que você comprou ali. Eu sou suspeita, eu gosto muito e realmente é muito difícil de você conseguir ver, até porque hoje em dia a gente tem conteúdos mais atuais, mesmo que não sejam em 4K, já está ali mais próximo, então, e os processadores trabalhando muito ali Isso. também, né? Eu gosto muito dessa parte de processadores para telas também, que é uma coisa que a gente não. Agora tem se falado um pouco mais, mas é uma coisa que não se fala muito, né? É, em monitores especificamente, né, a gente aplica os processadores mais na linha Smart, né, então inclusive é uma coisa que eu falo muito, eu falo muito assim, eu falo: "Gente, primeira diferença básica de monitor para porque televisão hoje quase todas são Smart, eu diria Uhum. 99% é Smart. Então todas têm um processador. O monitor não. O monitor gamer, ele vai ter lá uns 500 Hz OLED, mas ele não tem um processador ali dentro, né, tipo, ele tem alguns chips que trabalham ali para fazer alguns features que a gente falou, mas não necessariamente tem um processador, né. Então, eu falo, para monitor a gente sempre tem que entender qual que é a fonte de vídeo, que é importante, porque é ela que vai processar a informação. Mas para os monitores, no caso de um monitor smart, o processador dá a independência do monitor, porque ele deixa de ser uma tela. Eu sempre falo, eu gosto de botar as aspas, porque eu falo assim, é uma tela burra, porque o que eu quero dizer é, ela não tem nenhuma capacidade de processamento ali dentro. Então, o monitor smart, ele dá essa certa liberdade, né? Tipo, é a evolução do produto. Então, ele permite, por exemplo, você usar um monitor sem precisar de um computador adicional. Por exemplo, hoje você tem o pacote Office nas nuvens. Você pode acessar os seus documentos, editar, né, usando apenas o monitor, porque ele tem essa capacidade de processamento que os monitores mais simples não vão ter. E dentro dessa linha Smart, só para quem não conhece, a gente explicar um pouquinho melhor, quais são as opções que as pessoas têm dentro dessa linha Smart? Hoje a gente tem 2, né, a gente deu uma enxugada na linha, a gente tem 2, que é um M5 de 27, que é um monitor mais simples, tá, então mais simples que eu falo porque ele é 27 polegadas, Full HD, tem Smart, faz tudo. Quando a gente fala Smart, pessoal, vai ter todas as Funcionalidades? funcionalidades, Funcionalidades também. funcionalidade Funções também. todas as funções de uma TV convencional que usa o Tizen, né. Então, mais para monitor, por que que isso é importante? É você poder trabalhar sem ter um PC. E tem um outro monitor que aí a gente vai falar que ele é o flagship da categoria, que é o M8. Que qual que é a diferença? Ele já é 4K, ele já vem com a câmera magnética ali, que ela fica acoplada, então já tem um webcam, ele tem ajuste de altura, faz o pivô, que é você poder usar em 90 graus. Mas para mim, quando eu falo de um monitor smart, tem uma função para mim que é incrível e é muito simples, porque é muito comum, hoje você pode fazer acesso remoto do seu computador. Então você esqueceu o seu computador em casa, se você esqueceu o seu computador em casa, no trabalho, você está em casa. E aí surgiu uma demanda. Acontece. Surgiu uma demanda. Se você tiver os dados, né, porque geralmente seu computador fica ligado à internet e você tem os dados, você consegue acessar remotamente o computador. Isso não é uma função da Samsung, é uma função do sistema operacional do computador. Só que a parte para mim que nunca caiu na minha cabeça é por que que eu preciso, se eu esqueci o computador, como que eu vou ter outro computador para acessar Aham. remotamente ele? Aí fica, meu, não faz É sentido. mais no Brasil que a gente sabe que tudo é muito mais difícil, tudo mais Isso. caro, você vai ter Você só tem 2. um. Aham. E aí, com um monitor smart, não. Você pode deixar o seu computador no trabalho e acessá-lo remotamente de casa pelo seu monitor. Então, isso para mim é uma função que realmente é uma função Office, né? De quando a gente fala do Tizen, né? Então é essa, é você poder usar o pacote Office nas nuvens sem precisar do seu computador, né? Então, esses são alguns dos features que para mim é que faz sentido você ter um monitor smart em casa, no seu escritório. Controle, tudo ali também, É, né. controle. Para mim, casa conectada está muito em alta, então se você hoje em dia você compra tudo, eu até brinco, tudo hoje tem, Wi-Fi Uhum. e Bluetooth, né, então, imagina você chegar hoje eu acho que máquina de lavar roupa você pode controlar, ar-condicionado. Então imagina você também conseguir controlar, você entra lá no seu SmartThings, você consegue ver todos os seus, produtos, incluindo o seu monitor, né, então você vai ver se está ligado, está desligado, você consegue dar alguns comandos. Gosto muito, já testei esse. E aí é bom porque às vezes você deixa no escritório, aí você tem ali um sofá, alguma coisa, fala: "Ai, vou dar uma pausa, vou só assistir
uma série rapidinho aqui, um intervalinho, aquela série de 20 minutos, já tá ali Isso. também no monitor. Você não precisa ter uma segunda TV para esses momentos rápidos. Isso, inclusive o Smart Monitor, o primeiro que surgiu, né, a família surge bem na época da pandemia. Eu lembro muito do Eu também. lançamento, porque os lançamentos acho que foi um dos primeiros online que a gente fez, Uhum. e ele surgiu justamente no com o mote desse faça tudo numa coisa, né, faça tudo em um único lugar. Então você começou a ter que trabalhar, estudar e se divertir em casa, porque não tinha outro lugar para ir. E a gente sabe que para a realidade é que as casas estão ficando menores, né, a não ser que você seja você fora do padrão, o padrão são apartamentos menores. Então, por exemplo, na minha casa, eu sou de Recife, né, como eu falei, no quarto da minha irmã em Recife, não cabe uma TV e um monitor, ela tem um smart monitor. Então, quando ela quer, ela vai lá e assiste série, quando ela quer, ela senta lá e trabalha. Então, isso é o legal, né, você dá multiuso ao seu Investimento, é um né? investimento. É, você só precisa comprar um e você substitui outros produtos. Não, e acontece muito, por exemplo, quarto de visita, né? Que às vezes o escritório é muito comum, é o próprio quarto de visita. Então a pessoa já tem ali também dependência dela, se ela quiser, né? Isso. E as pessoas falam: "Ai, Marina, mas se já é um monitor, não é mais fácil entrar no navegador e colocar Não, um". não é. Não é, cara. Controle remoto, é O diferente. aplicativo. É, o aplicativo a interface do Uhum. aplicativo, a interface do aplicativo para a Smart TV é muito mais friendly do que você ficar dentro do Muito. navegador. Então é bem diferente a experiência do consumidor. Eu acho que realmente quem fala isso porque não teve a experiência de ter, porque é muito próximo, e o que eu falei, aquela familiaridade com quem já conhece o ecossistema, né? Mas, Marina, antes, assim, caminhando para o final, a voz da consciência me avisando aqui, que eu falei que a gente vai embora, temos um quadro que é o Neuratec, que a gente tira algumas dúvidas da nossa audiência, que eles mandam pra gente, ou da nossa produção, né? Porque tem algumas que eu conheço já de longe, que é da produção, que aproveita, que vai ver o convidado e fala, "Ai, vou tirar uma dúvida." Então vamos lá, deixa eu escolher uma aqui pra gente, que geralmente é sobre alguns mitos, algumas dúvidas relacionadas. Aproveitando que a gente está falando de gamer, acho que eu vou para esse lado. Monitor gamer serve para quem trabalha com produtividade de escritório ou as cores são exageradas demais para o dia a dia? Bem específico, né? Essa. Não, serve. Não, as cores não são exageradas. O que não existe diferença de painel ou de setup de cores para o monitor, seja ele gamer ou não gamer, tá? O que existe é, na verdade, não só no monitor gamer, como em qualquer outro monitor, existem modos de cores. Aí você pode pré-selecionar, né? E você pode deixar a cargo do eu falo a cargo do freguês, ele escolhe lá, mas é a mesma coisa. As cores, se você inclusive é o mesmo painel, tá? É o mesmo painel, por exemplo, agora eu dei o exemplo do 37. Eu tenho um 37 Viewfinity que é focado para produtividade, com hub, 4K, com aqueles hubs todos que a gente falou que tem do meu queridinho, e também tem o 37 G7. É o mesmo painel. Então não tem diferença. Então cor, isso não existe. Inclusive porque se a gente for falar de alguns jogos, por exemplo, como a gente estava falando de Odyssey Cup e Counter Strike, a galera não quer cores exageradas, a galera quer quanto menos cor melhor, porque eles querem menos distração, eles querem que o eles querem que a placa de vídeo deles só processem, FPS, eles querem, agilidade, eles querem performance, eles não querem que fique se preocupando com, resolução e cores Mundo exageradas. bonito. Não, eles querem bala. Boa. Olha, essa é tema polêmico de OLED, hein? OLED tem aquela o burn-in que a gente conhece, né? Mancha na tela. Então, se eu deixar a barra do Windows parada por muito tempo, vou ter esse problema? Como a Samsung trata isso? A Samsung tem um sistema, que a gente chama de OLED Safeguard Plus, tá. Tem o OLED Safeguard e o OLED Safeguard Plus. A maioria dos produtos, os OLED G6, o OLED G8, a gente usa aí o Samsung Safeguard Plus. O que é que ele é, basicamente? Primeiro, a gente coloca o que a gente chama de um sistema de resfriamento dinâmico, que é um duto em serpente, né, então, um sistema fechado que tem um líquido ali dentro, que o líquido ele vai evaporar quando ele tiver uma cena de alto brilho que esquenta, quando aqueceu ele evapora e ele vai condensar numa área mais fria. O que é que isso faz? Ele ajuda a dissipar o calor, tá? Então já dissipa o calor, evitando elevação de temperatura para evitar o burn-in. Aí a gente tem outros 3 sub-features que ajudam, né. Um primeiro é um mais simples, que é um screensaver, coisa básica que gamer faz, fica o dia inteiro com o computador ligado, levanta, esquece e o computador fica lá. Então percebeu que está 10 minutos de inatividade, ele diminui todo o brilho máximo, né, diminui tudo, para evitar que aqueça. Outro a gente tem algoritmos, né, que eles conseguem prever que aquela cena, tipo uma cena
de uma explosão. Ele vai ver que ali no núcleo, bem da explosão, vai ter um aumento de brilho muito grande que vai aumentar o calor. Ali, e só naquele lugarzinho, ele vai diminuir o brilho, tá? Para evitar calor excessivo. E o outro, que é o do logo, que é o bem para essa função, ele consegue ver cenas que são, eles conseguem perceber cena, por exemplo, Estática. estáticas. Então, logos, a A barra HUD, aí ele vai diminuir o brilho naquela função, tá? Então, a gente já trabalha com OLED, já lançou monitores OLED aí, o primeiro foi o OLED G9 já há algum tempo, e a gente não tem reclamações, tá? A gente fica sempre olhando lá, a gente não tem reclamações de burn-in, porque a gente toma medidas e coloca esses features justamente para prevenir. Eu acho muito legal essa evolução que a gente teve da tecnologia, né? Porque no começo era brilhava os olhos de todo mundo, né? Mas era uma coisa que tinha lá atrás, tinha essa questão que era muito forte de qualquer tipo de tela, né? Com OLED. E aí evoluiu muito isso ao longo dos anos, né? Isso, a tecnologia foi mudando, né, então a gente foi achando meios de lidar. Porque, assim, o OLED em si, ele aquece porque é brilho altíssimo, né, ele é uma condição sine qua non do produto. Então a gente aprende a usar outros meios, outros features, para a gente contornar e deixar melhor experiência para o usuário e a melhor durabilidade do produto. Maravilha! Ai, adorei nosso papo, Marina. Muito obrigada por vir aqui conhecer os nossos estúdios. Seja sempre muito bem-vinda quando tiver novidades. Queria saber se tem alguma coisa que você quer deixar para a galera que a gente não passou nesse ponto, algum convite, algum ponto que a gente não abordou aqui. Não, o convite é para todo mundo engajar, assistir ao Odyssey Cup, se inscreva que ainda dá tempo. Nos canais oficiais da Samsung? Canais oficiais da Samsung e a gente vai estar aí também sempre divulgando os nossos influenciadores que vão estar participando com a gente das transmissões. Curiosa, já quero assistir. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Gente, obrigada a vocês também por estarem aqui com a gente. Um beijo, espero vocês na próxima, né? Tchau, 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 gente. tchau.